Que dia glorioso a gente teve ontem, que dia poderoso a gente vai ter hoje. Eu acho que você saiu daqui ontem com uma lista de pessoas que você tinha que cortar relacionamentos. Foi assim ou só comigo? Hã? Alguém? Alguém foi ouvindo Deus ontem falando, caramba, não bate na lista, não bate na lista, não bate na lista. Tomara que em algum momento que você estava fazendo isso, você também percebeu o risco que você corre de ser desconectado de pessoas que estão fazendo a mesma lista que você. Pessoas que escolhem o caráter de Deus antes do nosso, pessoas que possuem impérios nos seus interiores, pessoas semeadoras, pessoas que são terra fértil. Tomara que enquanto você estava fazendo essa lista e descobrindo e orando para que Deus te dê novas amizades do céu, também tenha tido a reflexão no teu coração do quanto você precisa ser essa pessoa que alguém está orando para receber como amigo. A pessoa certa no lugar errado é igual tragédia. A pessoa certa no lugar errado é uma tragédia. A pessoa certa no lugar certo é igual o extraordinário. Não adianta você ser a pessoa certa se você estiver no lugar errado. Isso vai ser uma tragédia. Mas se você for a pessoa certa no lugar certo, então você vai conseguir viver o extraordinário. Fala com alguém perto de você. Você é a pessoa certa? Responde para a pessoa sendo educada, ela te perguntou. Oi? Um disse sim. Você é a pessoa certa? Sim ou não, gente? Pergunta para ela, e o lugar? Está certo ou está errado? Responde aí. Eu conheço um monte de gente que é uma bênção, mas toda a sua escolha de lugar é errada. Então aí o que ela vai ouvir a vida inteira? Cara, você tinha tudo para ir longe. Nossa, quando eu olho para você, eu vejo você uma pessoa que carrega tanto de Deus. Se você ouve isso toda hora, está explicado muita coisa. Você é uma bênção. Só que pode ser que os seus lugares estejam errados. Coloca lá a pessoa certa no lugar errado. Quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado, você vai entender logo. No primeiro pastoral desse ano, eu falei de alguém assim. Davi é um rei com coroa na cabeça, com trono para sentar. Davi é o cara, ele está no auge, ele já venceu, ele já ganhou. Só que aí a Bíblia diz que no tempo que os reis iam à guerra, alguém já leu esse texto? Alguém lembra desse texto ou não? Nos tempos em que os reis iam à guerra, Davi fez o quê? Hein, gente? Hã? Fala alto. Ele não foi. Eu leio com você, 2 Samuel 11:1. Esse eu acho que ele consegue pôr aqui para mim. Ele bota, 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido o ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele a seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Hein? Você leu o que o texto está dizendo? Onde era o lugar do rei? Jerusalém ou na guerra? Jerusalém ou na guerra? Jerusalém ou na guerra? Davi ficou aonde? Era para estar onde? Volta para a frase. Pessoa certa no lugar errado igual... Isso
sempre vai ser um problema. Não adianta você ser o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o segundo coração de Deus, a pessoa que recebeu uma promessa de Deus, que o profeta machou, cortou a foice e disse: estou contigo. Se depois da promessa, depois de ter recebido a unção, as tuas escolhas de lugares sejam sempre os lugares errados, isso tem uma combinação perfeita. Chuta! Tragédia. Fala para alguém que está perto de você: não adianta ser separado por Deus se você não escolhe os lugares certos. Fala alto: pessoa certa no lugar errado. Tragédia. Agora, pessoa certa no lugar certo, igual o quê? Igual o quê? Você já leu Atos 1:8 alguma vez na vida? Já leu? Atos 1:8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa. Mas tu sabe que toda promessa vem antes um mandamento. Lê o versículo 4. Deixa eu ver se eu me lembro se é o 4. E estando com eles, determinou-lhes. É pedido? É pedido? É o que, gente? E a ordem é: não se ausentem de onde? Fica onde? Deus não tem poder de encher gente do Espírito Santo em qualquer lugar? Sim ou não? Mas Deus disse: você é a pessoa certa. É você que eu quero encher, é você que eu quero dar dons, é sobre você que eu quero que você viva um derramamento de poder. Mas tem uma condicional: fica no meu lugar. Não, mas eu queria receber aqui. Não, você não recebe aonde você quer, você recebe aonde eu quero. Você pode ser a pessoa certa, mas no lugar errado, tragédia. Mas a pessoa certa no lugar certo, o quê? Vamos ler Atos 2:1? Olha o texto. 2:1. 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eu gostei do concordemente. Muda a versão para ficar bom para todo mundo. Estavam todos, curiosamente, 50 dias depois. Para quem tem comichão e não consegue ficar parado onde Deus manda, 50 dias. Eu tenho certeza que teve gente que meteu o pé. Gente que era a pessoa certa, mas escolheu ir para o lugar, aonde é o lugar certo, aonde Deus quer que eu esteja. Carrego promessa, carrego mandamento, mas escolho ir para o meu lugar não serve. Aí, todos ficaram reunidos num só. Que lugar? Que lugar? Fala alto. Que lugar? Aonde? Olha o versículo 2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram, cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Uau! Pessoa certa? No lugar? Pessoa certa? Pessoa certa? Igual? Segura na mão de alguém perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Você já veio para a igreja. Só não pega na mão de quem tem cara de encosto. Aí não pega que dá azar. Mas quem tiver uma casa mais ou menos, já vale a pena pegar. Sacode a ele aí para ele acordar na vida. E fala: não adianta ser a pessoa certa. Se você for para os lugares errados. Pessoa certa no lugar errado, igual tragédia. Sacode para ele acordar e fala: pessoas certas no lugar certo, igual o extraordinário. Fala, sacode ele e fala: eu acredito que Deus tem promessa com você. Eu acredito
que Deus deu uma palavra para você. Eu acredito, por você estar aqui, nesse lugar, nessa noite, que você é a pessoa certa. Mas pessoas certas, no lugar errado, tragédia. Mas pessoas certas, nos lugares certos, igual extraordinário. Sacudida final, sacode mesmo. Fala, meu irmão, se você se mantiver no lugar certo, se prepara, o extraordinário de Deus vai te achar. Eu podia ficar falando do Davi à vontade, mas eu já fiz isso no último pastoral. Mas pessoa certa no lugar errado vai matar quem não é para matar, vai deitar com quem não é para deitar, vai roubar quem não é para roubar. É uma desgraça. Você conhece gente certa no lugar errado? É uma tragédia. Lugares são importantes, gente. Ignorar isso é uma bobagem. Na verdade, pela introdução, uma tragédia. Se lugares não fossem importantes, Deus não havia biologicamente preparado um lugar onde a gente pudesse ficar depositado na gestação por 9 meses. A tecnologia avançou tanto, mas ainda não acharam outro lugar para gerar que não seja útero. É incrível como você fica afogado por 9 meses dentro da barriga da tua mãe e respira, que é uma maravilha. Mas se sair de lá fora do tempo, já era. Não, lugares são importantes para que a gente seja gerado. Lugares são tão importantes que quando Deus decidiu gerar o filho dele, ele podia dizer, nasça, saia do chão. Como vai acontecer, por exemplo, no arrebatamento da igreja, onde primeiramente os mortos serão ressuscitados e cada fio de cabelo, a terra vai ter que dar o jeito dela para devolver. Quando Deus gritar o nome de quem morreu em Cristo Jesus, pode ter movido um pedaço do teu corpo, está em qualquer lugar do globo terrestre, mas quando Deus gritar, já era. A terra vai ter que devolver. Deus podia fazer isso com Jesus. Ele podia simplesmente olhar para Jesus e dizer, terra, eu já fiz um moldando, eu posso fazer um outro agora. Terra, o Cristo. Não, Deus escolheu um lugar, um ambiente. O útero de uma virgem, depositou lá e fez nascer. Lugares são tão importantes, mas tão importantes que quando a gente vai ler na Bíblia, a gente lê em Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus um jardim. Eu gosto da ideia de que então plantou Deus um jardim, porque já tem um mundo, mas Deus queria preparar um ambiente para botar nele a sua criação. Aí já é uma dica sobre Deus. Deus primeiro prepara o lugar e depois te põe nele. Tem um montão de lugares que Deus não te colocou ainda porque Ele preparou. E tem um montão de lugares que você não foi ainda porque você não discerniu que Deus já preparou, mas quis ficar no teu lugar. Deus prepara primeiro o lugar e depois Ele nos posiciona. Porque Deus é um Deus de lugares. No caso deles aqui, Ele prepara um lugar e depois forma o homem. E depois coloca o homem lá. Porque Deus é um Deus de lugares. Eu acho maravilhoso ser pastor na Vinde. Eu acho bom demais o ambiente que tem aqui na Vinde. Ontem eu fui pregar numa mega igreja e todas as vezes eu tenho tido a oportunidade ultimamente de pregar em megas igrejas. Mas quando eu estou pregando em qualquer um desses lugares, sabe o que eu penso, Michael? Voltar para a minha igreja. Ontem foi bom, me abraçaram, cuidaram de mim, me deram oferta. E oferta é uma coisa sempre boa de ganhar. Pensa nisso. Você pode dar uma oferta para o pastor se quiser. Meu aniversário é dia 5 de julho, anota. Mas independente de uma coisa ou outra, a grande verdade em Deus é que existem lugares que você foi nascido para estar. A Vinde, eu não sei se eu vou ser útil como pastor em algum outro lugar depois, mas aqui, eu nasci para pregar aqui. Eu nasci para ser pastor dessa igreja. Esse ambiente aqui, eu não sei se existe outra comunidade que consegue ouvir o que essa igreja consegue ouvir. Eu não sei se existe um outro lugar onde o Maxwell seria útil. De vez em quando eu vejo algumas pessoas decepcionadas querendo reproduzir a mesma palavra que a gente tem aqui em outros lugares e não vai.
até me levam na expectativa de reviver um pastoral lá, e não vai, porque a gente é preparado para ambientes, lugares. Você entende isso? Ambientes são tão importantes, mas tão importantes que Deus prepara o Éden para Adão e Eva, e você lê isso em Gênesis 2:8. Em Gênesis 12:1, Deus propõe a Abraão viver a promessa, e Abraão é o pai da promessa. Mas Deus diz: eu tenho uma promessa para você, você vai viver essa promessa, mas não no teu lugar. Para viver a minha promessa, você precisa sair da onde você está, que é um bom lugar. O dos Caldeus, naquele momento, é um centro econômico do mundo. O dos Caldeus, naquele momento, é o melhor lugar para fazer negócio, é o melhor lugar para criar família. E ele vai virar um nômade, ele vai virar um peregrino, ele vai correr risco e pior, para um lugar que ele nem sabe, porque da boca de Deus ele diz: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, no dia que eu quiser, na hora que eu quiser. E aqui é uma verdade que depois a gente aprofunda nela. Sobre o lugar de Deus para mim, às vezes o mais importante não é nem saber para onde Deus quer que eu vá, mas saber onde Deus não quer que eu esteja. Para Deus aqui, Abraão, a conversa não começa dizendo: eu vou te mostrar o seu destino. Ela começa com Deus dizendo: eu vou te mostrar onde eu não quero que você fique. Tem um montão de gente que está esperando Deus dar o destino para partir, mas se Deus já falou com quem Ele não quer que você esteja, com qual lugar Ele não quer que você... Para que saber o resto do destino? Se Deus já falou onde Ele não quer que eu esteja, já está suficiente para mim fazer a mala e começar a andar. E para Abraão, Deus não disse onde era, mas Deus disse onde não era para ficar. Lugares são importantes. Lugares são tão importantes, mas tão importantes que a gente vai ver na Bíblia o tempo todo Deus falando para o povo dele sobre lugares. Para o povo hebreu, ele vai dizer: eu tenho para vocês uma terra que emana leite e mel. Eu preparei um lugar, saiam daí, vão para o deserto, façam uma festa para mim, mas marchem para uma terra que eu preparei onde emana leite e mel. Você vê Deus preparando um lugar para Adão e Eva, você vê Deus preparando um lugar para o pai Abraão, você vê Deus preparando um lugar para o povo que passa pelo deserto, e você vê depois Jesus, em João 14, dizendo: olha, na casa de meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. O mesmo Deus que disse que preparou um lugar, um jardim de delícias para Adão e Eva viverem, que preparou um lugar para Abraão partir e achar, preparou um lugar onde manava leite e mel para o povo hebreu. Ele agora está dizendo para a igreja que existe um lugar que o Filho está preparando e que em algum momento a gente vai para lá, porque lugares são importantes. Você consegue dizer para alguém perto de você: lugares são muito importantes. Agora, existe uma curiosidade em Deus sobre lugares. Na Bíblia existem lugares amaldiçoados. A gente precisa pensar sobre isso. Existem lugares que são malditos. Eu ficaria aqui citando um monte de lugares que a Bíblia fez questão de colocar como maldito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, talvez o mais famoso deles a gente conhece como Sodoma e Gomorra. Deus amaldiçoa tanto aquele lugar que ele é destruído com fogo e com enxofre. E foi Deus que o amaldiçoou. Curiosamente, um monte de gente acha que o problema maior lá era de imoralidade sexual. Mas lendo as Escrituras você vai descobrir que, embora isso estivesse lá, o maior problema deles era como eles tratavam o estrangeiro. E como Deus dá o juízo a eles logo depois, quando eles tentam abusar de um anjo que eles acham e não sabem que é anjo, e vão tratar mal como estrangeiro. Josué vai amaldiçoar Jericó depois de derrubá-la. Ele vai olhar para Jericó e vai dizer: maldito o homem que tentar levantar uma parede daqui. E a maldição pegou. A maldição ficou lá. Até um dia que a bênção pisou no lugar da maldição. Aí, com todo respeito, a gente tem que respeitar. É a última semana do ministério de Jesus, ele passa por Jericó e pisa lá. Como é que fica maldito um lugar que Jesus pisou? Não parece muito contigo? Zoado, cachorro lambendo a tua cara, puxando a cachorrinha, quase parecido com Satanás, mas aí Jesus decidiu pisar em você. E aí depois que ele pisou em você, ele te lavou no sangue dele, te deu um novo nome, e agora você é a habitação do Espírito Santo e aguarda com alegria a promessa do arrebatamento da igreja. É maldição, mas que a bênção pisou e agora está abençoado. Mas Jesus também não é só esse cara que abençoa lugares, Jesus é esse cara que também amaldiçoa.
Ele amaldiçoou Corazim, ele amaldiçoou Betsaida. Não, Jesus é o cara que amaldiçoa Cafarnaum. É curioso porque logo depois da morte e ressurreição de Jesus, Cafarnaum some do mapa e vira pó. E a maldição pegou. Pegou porque não aceitaram o ministério de Jesus. Para as outras cidades, Jesus coloca sobre eles pelo menos uns 3 ai. E o ai maior sobre eles é porque eles viram milagres e mesmo assim escolheram não se arrepender. E talvez para quem não discerne o que significa alguém que blasfema contra o Espírito, blasfema contra o Espírito não é abrir a boca e falar mal dele. Blasfema contra o Espírito Santo é você receber a obra da salvação em você e depois de tocar na obra da salvação, viver a obra da salvação e escolher o pecado de novo. Para essa pessoa, se manifesta um desses ai, porque ele viu o milagre e escolheu não se arrepender. Essa pessoa a gente também vai colocar como mente cauterizada, e essa pessoa certamente é uma blasfema contra o Espírito e está condenada, porque ela foi tocada pelo milagre da salvação, enxergou a fé e escolheu o pecado. E se explica Judas escolheu uma forca e não o perdão do Cristo ressuscitado. Era só esperar 3 dias. Mas quando a gente pega esse caminho, ninguém espera 3 dias. Já sabe que não vai se arrepender. A gente tem, então, lugares amaldiçoados na Bíblia. Mas o que eu gosto mesmo é que também na Bíblia existem lugares que Deus escolheu abençoar. Eu quero ler o Salmo 133 com vocês, a partir do versículo 1. E vale a pena a gente ler ele. Eu acho que você já deve ter cantado ele alguma vez, ou já leu ele alguma vez. Se você frequentou a igreja, principalmente em departamento infantil, você deve ter cantado alguma coisa sobre isso. Ou com bom e com suave eco, os irmãos vivam. Continuem, por favor. 1, 2, 3. É isso aqui. É isso aqui. Ali. 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 Tem um mistério no Hermon, é um fato. Se você algum dia estudar geografia bíblica ou ler alguma coisa do tipo, ninguém consegue explicar como o Rio Jordão não seca. Dentro da geografia de Jerusalém, é possível de Jerusalém você ver o ponto do Monte Hermon. E quando você olha lá no pico do Monte Hermon, a única coisa que você vê é gelo. Lá na pontinha você vê gelo. E todo o Rio Jordão, o Lago de Genezaré, todo aquele mar da Galileia, que é o mesmo nome, tudo ali, até chegar no Mar Morto, é consequência da geleira no pico do Hermon que derrete e que gera uma fonte inesgotável onde alimenta tudo por onde ele passa até chegar no Mar Morto. Mar Morto esse que escatologicamente começa a se cumprir a profecia que vai ter vida. E hoje já tem gente até pescando no Mar Morto. E estão tirando o sal do Mar Morto. A gente vive dias do fim. Mas o maior milagre mesmo é que não tem muita explicação. O pico do Monte Hermon produzia água o ano inteiro para bancar todo aquele rio, mas eu explico com o Salmo 133. Deus apontou para o ponto daquele morro e disse: ali, ali, eu tenho um lugar para o meu povo ficar. Nesse lugar eu quero que o meu povo prospere. Nesse lugar, quando o reino do meu filho se manifestar, o trono será colocado ali. E esse ali não é o Monte Hermon, esse ali é Jerusalém. E é incrível como Jerusalém sofre guerras. Os templos são jogados ao chão, reerguidos, jogados ao chão. Os anos passam e no final da história, onde está
Jerusalém está lá. Se ergue, continua lá. Nada destrói. Uma hora são os cristãos, outra hora são o povo do Islã, mas Jerusalém continua lá. E alguém diz, por quê? E não faz muito sentido, eu sou muito sincero, tem lugares mais bonitos no mundo. Mas o problema é que Deus apontou o dedo para um lugar e disse, ali. Ali. Aqui. Não, ali. Não, mas eu preferia que fosse aqui. Essa cena está repetida na Bíblia, nunca leu? O Naamã cheio de lepra, dizendo, eu conheço rios melhores. E eu imagino Deus rindo, dizendo, mas nenhum que eu disse ali. Eu fico imaginando o Deus rindo do Naamã, dizendo, não dá para eu tomar banho com a minha sujeira num rio melhor? E Deus dizendo, não inventa. Eu fico imaginando o Eliseu pensando, cara, esses caras não sabem, mas a bênção está ali. Não adianta tomar banho onde não tem a bênção, então a bênção está ali. Vai lavar essa lepra ali, vai se banhar ali, vai ficar ali, porque liberou ali. Não, tem lugares que Deus abençoa. Tem lugares que Deus derrama a bênção. Óbvio que a conversa de Jesus com a samaritana vai acontecer. E aí vai chegar uma hora que não vai ser tanto lugar, mas a pessoa que carrega o lugar. Mas eu gosto do princípio revelado de Deus apontando e dizendo, então, ali eu ordeno a bênção e a vida. Até quando? Deixa para sempre. Joga bomba, vai reviver. Eu disse para sempre. Invade, derruba, vai reviver. Por quê? Eu disse para sempre. Odeiem, persigam, coloquem em trincheiras e matem. Daqui a pouco eu trago de volta, porque eu disse, ali, abençoado para sempre. Pega esse dedo aqui. Aqui. Acha alguma cabeça aí. Encontra uma cabeça aí. E pergunta para essa pessoa, será que é aqui? Não para. Segura a mão aí. Fala, se for aqui, vai viver. Se for aqui, aponta. 1000 cai a um lado, 10 do outro. Não atinge. Se for aqui, é como os montes da bênção lá. Não se abala. E permanece. Se for aqui, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com ele. Pergunta, será que é aqui? Responde para esse irmão, tomara que seja aqui. O problema é que as bênçãos de Deus algumas vezes ficaram condicionadas a lugares. Eu gosto muito de Abraão, eu sou sincero. Quando você leu comigo Gênesis 12, 1 há pouco, Abraão é o pai da fé. Pai da fé. Cara, um cara com fé pode ser abençoado em qualquer lugar, sim ou não? Sim ou não? Não! Não! Pessoa certa, no lugar errado, igual... O cara é o pai da fé. E alguém pensa, com uma fé dessa, quem para ele? O dos caldeus para. Com uma fé dessa, com uma promessa dessa,
Quem para ele? Ur dos Caldeus. Ou tu acha que Deus está brincando e usando capricho? Sai dessa terra. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A bênção está aqui, mas eu tenho uma condicional para você. E a condicional tem a ver com lugar. Sai dessa terra. Eu gosto demais, porque essa conversa existe com o pai da fé. Diga alto, pai da fé. E Deus condicionou as suas bênçãos a ele ir para a direção do destino de Deus e não para a direção do destino dele. Gênesis 26, a partir do versículo 2, a conversa já não é mais com o pai da fé. A conversa agora vai ser com o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Quem? Se Abraão é o pai da fé, o filho dele é Isaac. Quem é o filho da promessa? Aí Deus aparece para Isaac e diz o que para ele? Oi? Não desças aonde? Parece loucura. Único lugar que tem comida, único lugar que tem recurso, único lugar que dá para sobreviver, o lugar que o pai dele passou e saiu de lá mais rico do que quando entrou, e agora Deus aparece para Isaac, e a primeira coisa que Deus dá para Isaac é um sonoro não. Não. Se Ur dos Caldeus era o não do teu pai, o Egito é o seu não. Não vai. Quantas pessoas talentosas que quando ouviram de Deus, não vai. Falaram, eu vou sim, eu quero experimentar. Pessoa certa no lugar errado. O não aqui não é Deus colocando apenas uma condicional. O não aqui é Deus dizendo, eu quero o teu sucesso, mas o teu sucesso não está no lugar do teu coração. O teu sucesso está no lugar da minha escolha. Fala para alguém perto de você, cuidado para o seu coração não te levar para um lugar onde o coração de Deus não está. Ah, mas o meu coração está lá, mas o de Deus não está. Ah, mas a minha mente já planejou tudo, ela já foi lá, mas a mente de Deus nunca foi lá. Não. Lugares de bênção são condicionados e direcionados por Deus. Para o pai da fé? Não. O dos caldeus, não. Para Isaac, de jeito nenhum você ficar no Egito. Eu gosto muito de Deus direcionando o povo no Egito, no deserto. Porque para o povo hebreu, Deus disse para eles o quê? Para onde que a gente vai? Ah, vocês vão para onde eu for. Eu vou colocar colunas na dianteira de vocês. Se a coluna andar, significa que eu estou andando. Se a coluna parar, significa que eu quer viver? Me segue. E quando você estiver debaixo da minha direção, você está caminhando para o lugar que eu falei, a terra que manda leite e mel, mas a terra que manda leite e mel está no meu caminho e não no seu. Êxodo 13, versículo 21 e 22, essa conversa rola ali. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia. A condicional de Deus está aqui. Eu tenho um lugar para você, mas esse lugar que eu tenho para você não é no teu caminho, é no meu. Então você se move se eu me mover, mas se eu não me mover, para. Mas eu estou com pressa. Você, Deus não corre. Mas eu quero muito. Seu querer não define o efetuar de Deus. Lugares são direcionados. As bênçãos de Deus estão condicionadas a lugares direcionados por Ele. Quando a gente chega no Novo Testamento, acontecem coisas que eu acho muito legal. Se você já leu logo no início, essa passagem só está em João 5. João 5. Jesus está diante de um aleijado de 38 anos. E é o único texto na Bíblia que diz que havia uma multidão de enfermos. Multidão de enfermos.
É muita gente doente. Você sabe que Jesus cura. Cura ou não cura? Ele cura muitos, mas nem sempre ele curou todos. Para ser sincero, ele nem entrou ali para curar. Ele entrou ali para mostrar direção para alguém. Quando ele entra ali, ele encontra esse homem, talvez o mais antigo na sua enfermidade entre a turma do tanque. Jesus não tinha um problema com anjo, até porque nem anjo tinha ali. Jesus tinha problema com lugar. Porque pensa na desgraça, um lugar que prega o que ele é. Cura, mas não tem cura. Esperança, mas não é esperança. Jesus nunca vai deixar um lugar desse aberto por muito tempo. Não, Jesus sempre fecha lugares que vendem uma aparência que é dele, mas na prática não é. E ele pisa ali. E quando ele pisa ali, olha a sequência do texto, bota para o versículo 6. Vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: você quer ficar são? E eu amo esse são, porque esse são não tem a ver com levantar, esse são tem a ver com sanidade. E tem um montão de gente que a melhor cura não era para a perna, não, era para a cabeça. Está tão desorientado, perdeu tanto destino, fumou tanta maconha, que perdeu o destino. Você quer ficar são? Você foi em tanto lugar que não era para ir, você andou com tanta gente que não era para andar, você ouviu tanta besteira, tu ficou com a cabeça tão podre, você quer ficar são? Você quer de volta a tua sanidade? Você tem estrutura para administrar uma vida curada? Porque tem gente que gosta de ficar doente, porque doença é a desculpa para ele continuar ali com a vida passando, dizendo: ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém faz nada por mim. Mas depois que ficar são, não tem jeito, vai ter que trabalhar. Ah, deve ser por isso que tem gente que não fica trabalhando no emprego. Gente sã trabalha. 7. Tem nada a ver com a mensagem disso, é só... 8. Levanta, toma o seu leito e faz o quê? Quer que eu traduza o anda? Quer que eu traduza o anda? Quer? Levanta, pega a tua cama. Oi! Porque pior do que a doença que ficou no teu corpo foi o lugar que você escolheu passar para ficar doente. Como que eu fico num lugar que tem uma multidão de enfermos que ninguém é curado e continuo lá? Você entende que existem lugares de aprisionamento? Você sabe que se continuar mais um dia tomando esse remédio vai se matar. Você sabe que se voltar para esse namoro, alguém vai se matar. Você sabe que esse casamento que você entrou no pecado não vale nada. Você sabe que essas amizades, esses lugares, todas as vezes que você está lá, todos os seus pecados que você tem e não tem, se manifestam. Aí ele aparece e fala: levanta, toma a sua cama, mas faz um favor para mim, some desse lugar, porque esse lugar é um ninho de gente doente. Pergunta para alguém que está perto de você: você tem coragem de levantar? Você tem coragem de pegar o teu leito? Mas está condicionado, fala para ele. Essa noite, Jesus tem cura para a tua alma. Mas você vai ter que abandonar o lugar do dodói. Não, nunca mais você vai dizer: sou preto, sou pobre, sou do chavante. Não, você nunca mais vai ter que falar: sou do babi. Você nunca mais vai falar: minha casa enche todo verão. Você nunca mais vai poder dizer: a culpa é do Lula ou do Bolsonaro. Depois que eu tocar em você e te colocar de pé, você tem um destino, e o destino não é junto dessa multidão de gente enferma. Levanta e sai daí. Pergunta para alguém que está perto de você: quanto tempo você levantou e continuou no mesmo lugar? Tem gente no meio da gente que já foi curada há muito tempo, mas o problema dele não é o vínculo com a doença, é o vínculo com o lugar de doença. Eu gosto de Jesus dizendo: eis que vos dou poder para curar enfermos e enfermidades. Parece que é a mesma coisa, e não é. Porque
Enfermidade é a doença que está no corpo, mas enfermo é a pessoa que se tornou a doença que tinha. Eu amo o Evangelho, porque quando a graça e o poder de Deus se manifesta, é para curar a doença e o doente. Coloca a mão na tua cabeça, se tu tiver fé para isso. Que Deus te dê poder essa noite, para curar todas as enfermidades, mas também para curar toda doença que é você. Não brinca agora. Deus te deu poder agora para curar enfermos e enfermidades. Eu libero uma palavra no nome do Cristo, não do Maxwell, mas do Cristo. Que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, que as pedras do teu coração sejam removidas e que as suas pernas funcionem. Alguém consegue bater o pé onde estiver? Que essas pernas que se movimentam aí, se pegam. Levanta agora, pega essa cama, mas sai desse lugar. Sai desse lugar. O teu problema não é divã, não é remédio de tarja preta, o teu problema é posicionamento. Então levanta e corre desse lugar. Levanta e sai desse lugar. Vai! Sai! Sai! As bênçãos de Deus estão condicionadas a direcionamentos de destino. Para Abraão é sair de Ur, para Isaac é não ir ao Egito, para o povo hebreu é seguir a nuvem, para esse coxo é pegar a cama e sair dali. Eu amo a Bíblia porque Jesus vai curar um outro cego. E é maneiro quando Jesus vai curar esse cego, porque o processo de cura dele é lento. Jesus vai meio que orando por ele, e a vista dele é fato, ele tem um problema de visão. E quando você lê, quando você vai lendo Marcos 8, 24, você vai lendo o texto, parece mesmo que o maior problema daquele cara é a visão. Você vai lendo assim, se você estiver desligado, você fala, cara, é um cego. A epígrafe mesmo leva a gente para esse lugar, a gente fala, é um cego. Volta um pouquinho. Mais um. Chegou a Betsaida, a cidade que ele amaldiçoou. Lembra? A cidade que ele amaldiçoou. Lembra? Lembra ou não lembra? Betsaida, a cidade que Jesus amaldiçoou. Um lugar de maldição, tu acha que tem gente enxergando bem? Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Toca. Pode tocar? Quanta gente vem na igreja dizendo, o que eu preciso é que Deus me toque. E Deus pensando, o que eu preciso é que você se mude desse lugar que mantém teu pecado. Ai, eu preciso de um toque espiritual essa noite, porque se ele me tocar eu vou ser curado. E o Espírito dizendo, eu preciso que você faça as malas e se mude desse lugar que sustenta essa vida maldita que está te levando para o inferno. Toca. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Está fazendo conta comigo ou não? Onde ele estava? Onde ele estava? Onde ele estava? Que cidade é essa? Que cidade é essa? Fala alto, maldita. E não é maldita por culpa minha, não. É maldita por causa de Jesus. Vem, cego. Você tem cara de cego. Vem rápido, não me atrapalha. Vem, cego. Vem, cego. Fecha o olho, isso, vem. Cego e mendigo. Eu só pedi um cego, tá vindo um mendigo. Vem, moleque. O papo da turma é, toca nele. Toca nele. O texto. Pegou na mão. Era só um toque. Ele não está precisando de toque, gente. Ele está precisando de mudança. Jesus tocou ou não tocou? Mão na mão. Tocou ou não tocou? Por que está tirando ele? Por que está tirando ele? Fala, lugar maldito. O problema não é Jesus te curar, o problema é você continuar com os mesmos vínculos que tirou a tua visão. Você vai voltar a enxergar agora. E daqui a pouco você está cego de novo. Com todo respeito, mas não se ofenda comigo. Eu estou de saco cheio de fazer gabinete com gente aqui, que sempre volta para o mesmo lugar de desgraça.
Teu problema não é fazer gabinete comigo, não. Teu problema é tomar vergonha na cara e virar crente direito. Sai do lugar que você nunca se muda. Não tá... dá glória. Eu dava glória para disfarçar. O teu problema não é conversa, porque a conversa é sempre a mesma. O problema é parar de ser cego, porque a cegueira sempre dá no mesmo lugar. É Betsaida. Você quer meu toque. Você está de mão dada comigo. Mas eu tenho que te trazer para fora. Eu não vou fazer isso, não. Calma. Não, essa encenação eu não quero fazer, não. Pô, ia ficar legal, hein? Se tu falar para mim que pode, eu mando. Vai ou não vai? O varão não tem fé. Rapaz, você acredita que eu ia fazer isso? Tá gravando. Imagina, isso ia virar. Isso ia rodar o mundo. Pastor cospe no cego. A Priscila está aqui, manda ver, manda ver. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: você viu alguma coisa? Lê lá, para tu não falar bobagem. Quando eles trocarem o texto. Levanta os olhos. Vejo o quê? Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Faz conta aqui. Como que esse cara consegue descrever a visão dele com árvore? Tá comigo? Tá comigo? Para ele descrever uma árvore, significa que um dia ele viu o quê? E homens? Nasceu cego? Ficou? Viu muita árvore. Viu muitos homens. Mas agora não enxerga nada. E quando Jesus pegou na mão, puxou para fora, cuspiu e tocou, ele voltou a enxergar parcialmente. E o que ele vê? Doideira. Eu nem vou entrar nesse mérito do que significa a visão de homens e árvores. Vai ler depois e acha. Mas é incrível como ele só saiu um pouquinho de Betsaida e já está tendo lembrança da época que ele tinha visão. Você fica naquele lugar que te mantém aprisionado na mente e no coração. Aí vem para ambientes como esse e já começa a ver um pouquinho. Mas se tu voltar para o mesmo lugar, já vai fechar os olhos de novo e não vai ver nada. Na mão, você sabe que Jesus não vai fazer isso com ele. Alguém nasceu para ver gente parecido com árvore? Não. Então quem começa a obra termina. Faz sentido ou não? Fala para alguém que está perto de você. O Deus que está abrindo a tua visão é desejo dele trabalhar em você até abrir toda a sua visão. Versículo 25. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou e via todos como? Pediram um toque. Ele ganhou Jesus segurando na mão dele e puxando para fora. Na primeira vez viu parcialmente, na segunda vez está vendo completamente, porque ele foi restaurado. Só dá para restaurar o que se perde. Se restaurou é porque um dia viu, sim ou não? Agora vai comigo, versículo 26. E mandou-o para a sua... Para onde? É pedido? Pedido. É o quê? É ordem? Qual é a ordem? E a outra? E a outra? Para a sua casa, sim. Para Betsaida, nunca mais. Para a sua casa, pode voltar. Para a sua aldeia, para a aldeia dos cegos, para a aldeia da maldição, para a aldeia da doença, você não volta. Você volta para casa. Mas para aquele lugar que toda vez que você vai, tu fica mais endemoniado que o demônio, vai mais lá não. Senta lá mais não. Conversa mais lá não.
assiste, mas lá não. Por quê? Porque se você voltar para lá, tem um problema. Hoje, eu estou passando aqui para pegar na tua mão e te trazer para fora. Mas eu não volto mais aqui. Porque Betsaida é lugar de maldição e Betsaida vai acabar. É romântico pensar que Deus vai passar pela nossa vida várias vezes e trazer a gente de volta, principalmente pela discografia brasileira das canções tortas do nosso gospel. Então, de vez em quando, a gente fica cantando algumas músicas que a gente fica acreditando que Deus vai passar toda hora. E a gente vai acreditando que a gente vai de misericórdia em misericórdia e esquece que o nosso Deus de misericórdia é Deus de justiça. E quando a misericórdia encontrar com a justiça, acabou. Então a gente fica pensando, Deus vai passar aqui. O Deus que falou comigo hoje vai aceitar eu voltar para o mesmo lugar e vai dar tudo certo. Mas olha Jesus dizendo para esse cara, eu te mando, vai para a tua casa. Mas na maldição, entra mais não. Ali você não entra mais não. Segure a mão de alguém perto de você. Feche os olhos. Volta para casa. Ore por essa pessoa agora com os olhos fechados, se você tiver fé para isso. E fala, Senhor Jesus, que nessa noite os olhos dos meus amigos sejam abertos. Que o Senhor os pegue pela mão. O Senhor os leve para fora. Que o Senhor os toque. E clareie a visão deles. Mas que essa noite, quando os olhos se abrirem e a visão voltar a funcionar, Senhor, que essa noite os ouvidos se abram e os corações se rendam, porque um olho aberto e um ouvido fechado não vai ouvir a tua voz. Um coração não rendido não vai obedecer a tua voz. Então eu não quero apenas um toque. Eu não quero apenas uma visão clarificada. Eu quero um ouvido que funciona e um coração que se renda, porque o lugar da maldição que o Senhor me tirou com sua mão forte, eu não quero que o meu irmão volte nunca mais. Fale para alguém perto de você, Betsaida não é lugar para você. As bênçãos de Deus estão condicionadas a direcionamentos de destino. Abraão não pode ficar em Ur. Isaac não pode ficar no Egito. O povo hebreu precisa se mover pelas nuvens. O cego não pode voltar para Betsaida. O coxo não pode ficar no tanque. Tantas pessoas na Bíblia que a gente vai olhar. Ih, falta tanto. Mas que bom que vocês estão aqui. Mas curiosamente, pensa comigo. A pessoa certa no lugar certo, ela vive o extraordinário. A pessoa certa no lugar errado é uma tragédia. É uma tragédia. Coloca a imagem do Ali. Essa talvez deve ser a nossa oração a partir de agora. Para onde eu vou? Qual é o meu lugar? Qual é o meu destino?
Faz assim. Ali. Aonde? Aonde? Eu quero estar no ali de Deus. Se ali Deus apontou, é ali que eu vou ficar. Mas se Deus não ordenou ali, não é o meu lugar, porque eu quero estar no ali de Deus. Cara, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o cara. Jesus como nosso modelo, a gente precisa olhar para ele o tempo todo e perceber por que Jesus vai andando e o extraordinário vai seguindo ele. Por que tudo que Jesus fala se cumpre, tudo que ele toca se transforma, tudo que ele propõe é bem sucedido? Por quê? Eu gosto da conversa de Jesus em João 4 com os discípulos depois dele ter ganho a samaritana para ele. Ele diz para os discípulos o seguinte, que a gente tem que lembrar agora e carregar para a alma. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Eu tenho um alimento que vocês desconhecem. E parece que é uma conversa sobre comida, mas é uma conversa sobre destino e sobre viver o extraordinário. Lembra que Samaria não está no roteiro de nenhum judeu, gente. Samaria não é o lugar que nenhum judeu escolheria. Por isso, quando a gente lê João 4, a Bíblia deixa claro uma explicação de rodapé, dizendo que os judeus não se davam com samaritana, não faz sentido Jesus passar por lá. Mas quando Jesus diz que vai passar por lá, a Bíblia diz que era necessário. Para quem? Para quem? Jesus não escolheu Samaria. Você quer saber quem escolheu Samaria? Ali. Olha João 4:1. Olha João 4:1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou o quê? E foi para, primeiro, a maioria de nós não deixaria um lugar no auge, concorda comigo ou não? O cara está batizando mais do que João Batista, e no auge ele ouve o comando, sai daí, não é mais o teu lugar. Quando ele sai, ele olha para a turma e diz, gente, a gente vai para Galileia, tá? Para onde ele está indo? Está saindo da onde? Para ir para onde? Está saindo da onde? Para ir para onde? Aonde entra Samaria nisso? Aonde entra Samaria isso? Ele está em Judéia e está indo. Aonde entra Samaria nisso? Olha o versículo 4. Era passar por onde? Era passar por onde? Quem falou isso? Eu quero Samaria. E Deus diz, tá bom, larga a Judéia, vai para Samaria. Mas antes, olha o mapa aqui comigo, Jesus. Samaria, tá? Samaria. Você vai passar por... Mas Samaria é amaldiçoado. Você está por fora. Eu já botei o dedo lá. Samaria é minha. Não, mas Samaria, eu vim para os seus, e Samaria não faz parte dos seus. Ele disse, você está por fora. Ali, passa por ali, vai lá. Tem um montão de milagre que a gente não viveu porque a gente quer comandar.
os caminhos do Senhor. E Ele está dizendo, o destino final eu te dei, mas o meio eu escolho. E entre Judéia e Samaria, você vai passar por muitos lugares que é necessário para moldar você. É necessário para alimentar você. É necessário para fortalecer você. Você quer saber qual é a necessidade aqui? Alimentar o coração de Jesus e dos apóstolos. Aí você já leu João 4, você está pensando em que comigo? É por isso que quando ele entrou lá, ele disse para os samaritanos, para os 12, vai lá comprar comida para mim. Ele passou por lá para poder comer, né? Quem lê desavisado pensa que é isso, pão. Mas se você já fez conta alguma vez, o normal não é 12 comprar comida para um. O normal é um comprar comida para 12. Já leu o texto? Foram 12 comprar comida para... Jesus fica sozinho e 12 vão comprar comida. Porque o que ele precisava mais não era de comida, era de água. Então o que ele fez? Ele ficou lá esperando a água. Quando a mulher samaritana apareceu, ele disse, me dá de beber. Era necessário passar para comer e beber. Os discípulos foram comprar comida e a samaritana chegou com um cântaro no poço do Jacó para ele beber água. Está resolvido, comer e beber. Você já leu o texto, né? No final do dia, Jesus nem comeu, mas não era necessário passar por lá? Você não disse que ele tinha que passar por lá porque ele tinha que ser alimentado? Sim, ele precisava ser alimentado. Escuta isso. Depois que a samaritana sai e vai embora, os apóstolos ficam tentando fazer Jesus comer. E eles começam a conjecturar, dizendo, cara, já passou de meio-dia. A gente já veio de uma viagem, não tem comida nenhuma aqui. Será que alguém alimentou ele? Será que alguém deu comida para ele? E aí Jesus vai dar para eles a lição para explicar por que era necessário e por que ele tinha que se alimentar de um alimento. Mas ele diz, eu vou mostrar para vocês que eu tenho comigo um alimento que vocês não conhecem. Olha o texto. Ele diz, eu tenho comigo um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos ficam pensando, que papo é esse? Que comida é essa que ele tem? Cadê o texto? Que comida é essa que ele tem e que a gente não tem? Que alimento é esse que ele come e a gente nunca comeu? Vocês estão aí, gente? Que coisa boa, hein? Rabi come. 32. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida, a minha não é a sua. Você ainda se alimenta de pão, de água. Você não descobriu ainda o que me deixa de pé. Por isso que você é a pessoa certa no lugar errado e a sua vida é uma tragédia. Mas Jesus aqui é a pessoa certa no lugar certo. E a pessoa certa no lugar certo é provida de coisas que quem está no lugar errado não sabe. E tem um montão de gente que está no lugar errado porque diz, eu preciso de dinheiro. Tem um montão de gente que foi para o lugar errado, para o trabalho errado, para tudo errado, porque dizia, lá em casa a gente tem que comer. A alma seca, o espírito morrendo, mas ele diz, não, eu tenho que comer. Aí Jesus aparece e fala, cara, eu tenho comigo um alimento que você não conhece. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo, esse pão que você vai comer vai ter fome de novo, essa água que essa mulher fez questão até agora, que vai beber e vai dar sede de novo. Eu como e bebo, mas eu me alimento de coisa melhor. E essa coisa melhor que eu me alimento
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora você tem 2 princípios que vão te dar destino. Está comigo? O fazer e o realizar. O fazer e o realizar. O fazer e o realizar. Porque me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando. Não, afastai de mim, eu não conheço vocês. Quem faz, faz a vontade dele. E quem realiza, realiza a obra dele. É a vontade dele que você está fazendo. Estou fazendo muita coisa, toda a correria. Deus sabe que eu não tenho tempo para nada. Está fazendo a vontade dele. Não, a vontade dele ainda não, porque o que eu estou fazendo me ocupa tanto que não dá tempo para fazer a vontade dele. É por isso que a tua alma está com fome. É por isso que você vive desorientado. É por isso que você não tem destino. É por isso que essa tua alma vive gemendo e você tenta tomar um monte de remédio para ver se ela melhora. Não, eu tenho muitas realizações. Eu morro de rir quando alguém me liga. Essa semana teve um que me ligou para me dar parabéns por mais um prédio que eu construí. Se essas pessoas soubessem o quanto isso me enoja, elas nunca me ligariam. Um dos pastores da minha família me ligou para me dar os parabéns pela igreja que a gente construiu nesses 9 anos agora. E disse, que igreja bacana. E eu falei, que ridículo. Porque fazer a vontade de Deus e realizar sua obra não é levantar prédio, é transformar pessoas enquanto você vai. Se eles dissessem para mim, parabéns por quantas pessoas que vocês batizam todos os meses, pelas relações que vocês não rompem e mantêm até que Cristo seja formado neles, eu ficaria feliz, até receberia o elogio. A gente aprendeu a se alimentar de feitos e realizações que são tudo, menos a vontade de Deus. E menos a obra dele. Mas Jesus agora está dizendo, eu tenho comigo um alimento que vocês não conhecem, e eu estou alimentado, eu estou bem, porque eu me alimentei de fazer e de realizar. Eu faço o que é a vontade do meu Pai, e eu realizo o que é a obra dele. Se é a vontade dele, se é a obra dele, é disso que eu me alimento. Isso explica quando o diabo toma na cara. Porque quando o diabo propõe para Jesus no deserto transformar pedra em pão da boca de Cristo, a gente ouve o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Ele diz, eu estou 40 dias sem comer, mas a minha alma está cheia, porque eu sei que estar aqui é fazer a sua vontade, realizar a sua obra, e isso me basta. Vocês estão comigo? Então me aguenta nesses últimos 5 minutos. Tomara que a sua oração hoje pare de ser a oração de menino. Tomara que hoje a sua oração de criança seja rompida na sua trajetória. Tomara que essa oração de molequinho e molequinha saia de você essa noite. E você nunca mais ore o tipo de oração dizendo, Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor pode realizar para mim? Onde o Senhor pode fazer a obra para mim? Tomara que essa oração menina saia do meio da gente. E que a próxima vez que você entrar por esse lugar ou se apresentar a Deus em algum lugar, da sua boca o Espírito possa ouvir, Senhor, aonde eu posso trabalhar para o Senhor? Senhor, aonde eu posso ser útil para o Senhor? Senhor, aonde está sendo feita a sua obra, porque é lá que eu quero estar. Senhor, para onde o teu dedo está apontando e abençoando, eu quero saber onde está o teu ali, porque ali é onde o Senhor ordenar a bênção, é onde eu vou me juntar e vou estar. Se for limpando uma igreja, eu vou limpar a igreja, mas eu quero estar onde o Senhor está ordenando a bênção e abençoando, mas eu não quero ficar no meu caminho, eu quero ir para onde o Senhor liberou e está dizendo, é ali. Tomara que essa noite, essa igreja que está aqui, mude a oração e comece a perguntar, aonde que o Senhor está trabalhando? Onde está a sua vontade? Onde está? Eu não quero ser o super pop do evangelho, eu não quero ser a queridinha daquela igreja. Deus, a tua vontade está para onde? A sua obra
É onde? Está comigo? Em vez de você ficar adivinhando onde são os lugares que funcionam ou não funcionam, eu vou te ensinar rápido a fazer alguma coisa útil com seu destino. Não vai pela vista, vai pela fé. Pela vista, Ló olhou as campinas do Jordão e pensou consigo mesmo: ali eu prospero. Ali eu viro. Ali ninguém me para. Só não morreu no fogo, só não queimou junto com o enxofre, porque a misericórdia de Deus te separou, mas saiu de lá sem mulher, e depois ainda vai ser abusado pelas filhas para gerar filhos, que gerou 2 tribos miseráveis, que é o pessoal dos Amonitas e de Moabe. Só fez besteira, escolheu com os olhos. Abraão disse para o Ló: escolhe, para onde você for, eu vou para o oposto. Parece que Abraão não está escolhendo, mas ele está. Porque Deus tinha dito para Abraão, sabe o quê? Sai de Ló. Faz conta. Ló perto, pessoa certa no lugar errado. Ló longe, pessoa certa no lugar certo. Se Ló for para a direita e eu for para a esquerda é o oposto da onde Ló está. E Ló é o lugar onde Deus não quer que eu esteja. A gente fala, Sodoma é uma maldição. Eu desconfio que Ló que levou ela para lá. Porque a bênção não está no Abraão. A bênção está no oposto do destino do Ló. Porque Deus disse, não quero você com a sua parentela. Ló vai, ele fica. Ló explode. Abraão prospera. A gente fica preocupado dizendo, como é que eu identifico? Mas o melhor lugar é o lugar onde eu me alimento do fazer e do realizar. E aí a gente vai entrar numa conversa de vontade de Deus. Eu estou na Judéia e estou indo para Galiléia, mas Deus disse para passar por Samaria, lá vai Jesus por Samaria. Estou no Getsêmani, tendo crises profundas emocionais, lágrima de sangue, e o meu desejo é, dá para passar esse cálice? Aí o fazer diz, dá não. Aí o realizar grita, seja feita sua vontade. Eu não vou para onde eu quero, mas eu vou para onde o teu fazer e realizar diz, vai. Aonde é o meu lugar? Aonde Deus está. Porque o evangelho não é, vai que eu te abençoo. O evangelho é, deixa e me segue. O evangelho não é, tu é tão bom que eu te abençoo, pode ir. Onde você for, eu sei que o evangeliquez tupiniquim tem essa cachaça. Não, onde você botar a planta do teu pé, eu vou contigo. Ah, eu já vi tanta gente tomar bandão na vida assim. Deus me livre eu ir com essa igreja para onde eu quiser. Você sabe que o maior pecado de ter uma igreja num lugar pobre como o nosso é o do orgulho, né? A gente começar a achar que Deus é com a gente do jeito que a gente quiser. E aonde a gente botar o pé, Deus vai. Larga de ser bobo, irmão. Deus não vai, é a gente que vai. Se ele mexe, a gente mexe. Se ele para, a gente para. Se ele avança, a gente avança. Se ele não avança, a gente não avança. Porque a bênção está no ali. Se o ali dele não está... Por isso que eu nunca entrei na frente de quem Deus botou ali. Não, se Deus botou um ali em cima de você, Deus me livre. Responde perguntas rápidas para terminar essa conversa. Qual é a chance de alguém sobreviver 40 anos no deserto dando volta
em volta de uma montanha. Todas as pessoas que viajam para visitar Israel ficam apavoradas e dizem: Jesus pode ter feito milagre em Jerusalém, mas o maior milagre da Bíblia é um povo inteiro, de mais de 1 milhão de pessoas, sobreviver no deserto. Você vai lá hoje e você pensa: se me largar aqui por 24 horas já era. E eles ficaram lá 40 anos. Como pode alguém sobreviver ali por 40 anos? Crescer, gerar filhos, prosperar, 40 anos. Qual é a explicação? Segue o meu ali. Ali, ó. Tá de dia? Nuvem. Ali. Tá de noite? Coluna de fogo. E quanto você for para o lugar do meu ali, até no deserto eu te sustento. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Está com medo de não ter o que comer? Eu sei por quê. Você é a pessoa certa no lugar errado. Você faz teu plano do teu jeito e quer que Deus te abençoe. Não, Ele não vai te abençoar. Porque gente certa no lugar errado igual tragédia. Gente certa no lugar certo igual extraordinário. Está desesperado porque não vai ter o que comer? Pode olhar, enquanto você andava no ali, esse desespero não visitava teu coração. Quando você começou a andar no teu aqui, e agora você está desesperado. Mas enquanto você seguia o ali de Deus, e pisava no lugar de Deus, que disposição, que audácia, que autoridade. Qual a chance de alguém entrar numa fornalha e sair vivo? Fala a verdade. Quem foi jogar eles já morreu do lado de fora. Qual é a chance de alguém cair dentro de uma fornalha e ainda dar um rolé? Não, vamos ser sinceros, nenhuma. Só que eles não quiseram a fornalha. Eles quiseram o fazer e o realizar do Deus do ali. E o fazer e o realizar do Deus do ali foi: faz a minha vontade e realiza a minha obra. Em Jerusalém ou na Babilônia, fica na minha obra. Você já sabe o final? Eles pisam e vivem. Os outros nem pisam e morrem. Não é a fornalha. É eu estar no lugar onde Deus colocou o dedo e disse: aqui eu abençoo. Qual é a chance de alguém passar uma noite dentro de uma fornalha cheia de leões que jejuaram dias e o leão não vê você e não fazer nada contigo? Nenhuma. Mas não é que quando o dia amanhece, Daniel está vivo e os leões ainda com fome? Lugares são maravilhosos, desde que eles sejam um lugar onde a vontade de Deus se cumpra e a obra de Deus seja a nossa escolha. Tem um montão de gente preocupado como é que sustenta a família, mas nunca perguntou para Deus: onde é que o Senhor está trabalhando? Onde é o lugar da sua vontade para mim? Você não perguntou, por isso você não tem resposta, e por isso que em vez de ser uma vida no extraordinário, você tem uma vida na tragédia. Você pode chamar de um monte de nome bonito. Estou na prova, estou no processo, Deus está me provando, mas no final é só desobediência. É só a pessoa certa no lugar errado e bum! Tragédia. Eu gosto de um texto, e eu leio ele para a gente terminar essa conversa. Lucas 4, 25, diz isso aqui.
Em verdade vos digo, palavras de Jesus, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, por quanto tempo? Amigo, não tem água encanada, não tem geladeira, não tem freezer. 1 ano já é morte certa, 3 anos e meio é muita tragédia. De sorte que em toda a terra houve uma grande, faz conta, é muito tempo, é em toda a terra, e a fome é, olha o versículo 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão aonde? Sarepta de Sidom, a uma mulher. Cara, pelo amor de Deus, me ouça. Muita fome em toda a terra, céu fechado. E um monte de viúva. Aí aparece Deus, dizendo: vou abençoar a panela de alguém. Vou multiplicar a farinha de alguém. Aí lá está o profeta que profetizou e está na furada junto. Mas vamos ser sinceros. Quando Elias ficou sem comer? Quando? Quando que ele ficou sem almoço? Sem café? Sem janta? Que dia? Que dia, gente? Fala nenhum. Fala alto, nenhum. Nenhum. E sem beber água? E sem beber água? Quando? Por quê? O lugar não está seco? A fome não está em toda a terra? Por que que ele não fica sem comer? Porque a bênção de Deus tem lugares, e esses lugares são acionados para quem escolhe receber e obedecer às suas direções. Elias, vai para o Querite. Já leu isso em 1 Reis 17? Levanta, rapaz. Vai para o Querite. Você vai beber a água do rio. E eu vou mandar corvos te alimentarem. E lá ele fica. Aí você diz, ele é muito abençoado. Não. O lugar da minha bênção é o lugar que Deus diz. Ali. E o ali de Deus é sempre o lugar onde a sua obediência é manifesta. E a sua rebelião é quebrada. O lugar de Deus é sempre o lugar onde você vai se submeter com o coração rebeliado, dizendo não, e Deus dizendo sim. Ele esmaga o meu querer e quebra o meu ego para me levar para o lugar dele, mas ali é o lugar da bênção. Mas o absurdo não é ele fazer isso. O absurdo é que Deus ordenou no final que ele fosse sustentado por quem? Por quem? Não, uma viúva de Sarepta. Sarepta não é Israel. Sarepta não é do povo escolhido. Mas nos 3 anos e meio de seca, Deus olhou Jerusalém, Judá, e o dedo foi saindo, e de repente ele aponta para onde? Sarepta de Sidom. E em Sarepta de Sidom ele diz, ali. Elias quer continuar vivo? Levanta e vai para ali. Elias quer continuar na minha bênção? Levanta e vai para ali. É viúva, é pobre e é estrangeira. Não faz sentido essa mulher sustentar um profeta. Se a gente não conhecesse o Deus do... É ali. Já parou para pensar que Deus podia fazer um milagre mais perto, mas escolheu fazer um milagre mais longe? Parece Deus sendo um Deus de capricho, sim ou não?
Fala para alguém que está perto de você, não foi capricho. Acorda alguém aí perto de você e fala, não foi capricho. Foi obediência. Fala para alguém perto de você, a bênção de Deus vai se manifestar onde tiver alguém pronto a obedecer e ir para os seus caminhos. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Não é isso que ele leu? Não é isso que ele ouviu? Se você leu 1 Reis 17 alguma vez na vida, você vai ver uma coisa estranha. Quando ele chegar lá, a mulher vai estar catando lenha para acender o fogo. Está comigo? Ela cata lenha para acender o fogo, mas não tem comida. Está comigo? Cata lenha para acender o fogo, mas não tem. Se não tem comida, por que está acendendo fogo? Essa mulher parou de querer saber o destino. Ela escolheu obedecer e ponto final. Quando Deus disse para ela, estou mandando o meu profeta para a tua casa e você sustenta ele, sabe o que ela fez? Eu não tenho comida, mas eu vou fazer o que eu posso. O que eu posso fazer? Catar lenha. O que eu posso fazer? Acender o fogo. O que eu posso fazer? Criar a expectativa que Deus vai fazer um milagre. O que eu posso fazer? Esperar até que o profeta chegue e libere uma palavra. Eu não vou esperar a parte dele, mas eu vou fazer a minha, eu vou obedecer. Eu vou fazer e eu vou realizar. Eu vou fazer a vontade de Deus e eu vou realizar a obra dele. Eu vou para o lugar que Deus mandou ir. Deus disse que eu vou sustentar, então eu vou me posicionar pelo jeito que Deus falou para mim. Quando Elias chega, a mulher não está dormindo em casa. Deus falou, vou pagar tuas contas, e você ficou em casa e não trabalhou. Deus falou, vai ser médico, nunca pegou um livro de medicina para ler. Deus falou, vai ser advogado, nunca pegou um vade-mecum. Faz muito tempo que eu li essa tragédia. Por isso que eu saí da faculdade de Direito. Fala. Não. Vai para os Estados Unidos, não sabe falar nem yes. Quando Deus falou com aquela mulher, ela se move no fazer e no realizar. Ela acende o fogo, ela cata a lenha, e quando o profeta chega, ela abre o coração e diz, o que eu tenho é para uma refeição. Ela não sabia que o milagre não estava no que ela tinha em casa, mas o que ela carregava no coração dela, obediência. Aí o profeta diz para ela, vai lá e faz para mim primeiro, é um milagre. Quem obedece não faz para si. Quem obedece sempre vai fazer para Deus primeiro. Quando ela coloca o Deus que deu ordem em primeiro, você quer saber por que tem gente que tem dificuldade de ir para os lugares que Deus manda? Porque ele está pensando nele. No dia que você obedecer Deus e colocar Deus em primeiro, não tem mais crise para ir para onde Deus quer. No dia que você tirar você de primeira e colocar Deus de primeira, o destino não é mais você e tua conveniência, mas vai ser Deus e a vontade dele. Essa mulher tem isso com ela. Ele diz, vai lá e faz para mim primeiro. Quando ela vai fazer, ele diz para ela, assim diz o Senhor, não vai faltar farinha nessa panela, nem azeite nessa botija. Alguém me pergunta por que o ali de Deus não ficou em Jerusalém? Por que o ali de Deus visitou uma viúva de Sarepta e uma mulher de 5 maridos em Samaria? Por que o ali de Deus pode visitar alguém que agora está assistindo o culto no YouTube e talvez alguém que está aqui dormindo não vai? Por que o ali de Deus vai mudar a vida de uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a gente? Talvez essa noite. Porque no final da história, o lugar de Deus para mim não é o lugar meu para mim, mas é onde o realizar se cumpre. E aí, essa é uma verdade que vai se repetir para sempre. João 1, 43. João 1, 43.
No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe, todo mundo que Jesus encontrar e chamar, o papo vai ser: siga-me, segue-me, venha comigo, siga-me, segue-me, venha comigo. Não tem ninguém que Jesus chamou dizendo: espera aí que eu vou com você. É por isso que tem um cara que vai ter problema, que vai dizer: Jesus, eu estou doido para ir contigo, posso enterrar minha mãe e meu pai? Ele disse: você não entendeu, né? Não é eu contigo, é você comigo. Não, mas eu só preciso enterrar alguém da minha família. Você não entendeu, né? Não é eu com você, é você. É por isso que Cristo vai gritar em alto e bom som: se alguém quiser vir após mim, faz a conta. Eu já estou indo, hein? Te espero não, hein? Eu já estou indo, hein? Eu tenho um caminho, eu tenho um lugar, eu tenho um destino. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E o quê? E o quê? Não é eu te sigo, é você me segue. Nossa, eu sou muito triste, eu não tenho um propósito na minha vida, eu sinto um vazio dentro de mim. Vai continuar seguindo, vai continuar sentindo, porque esse vazio, essa tristeza tem a ver com alguém que vive para si. Agora, quando a gente ouve: segue-me, 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 segue-me. Pastor, me diz o meu lugar. Olha para onde Jesus está indo e caminha após ele, porque pessoas certas no lugar certo vivem um extraordinário. É maravilhoso, porque essa história termina, essa sequência desse capítulo é com Jesus dizendo para o Natanael a mesma coisa. Só que para o Natanael ele vai mais longe, ele vai dizer não só um segue-me para ele, mas ele vai dizer: de hoje em diante, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque a pessoa certa, no lugar certo, extraordinário. Quebra a nossa autossuficiência essa noite, Senhor. Arranca de nós os nossos caminhos. Arranca de nós o nosso querer. Essa autossuficiência maldita. Essa vida para nós mesmos. Na história do Brasil, alguém gritou independência ou morte. Mas a Bíblia já nos ensinou: independência é a morte. Não adianta eu ser a pessoa certa se eu escolher o lugar errado. 9 anos atrás, o Senhor mudou o meu lugar. O Senhor me tirou de aviões, me tirou de congressos, de conferências, e me colocou na beira de um rio que enche. Tanta gente louca disse para mim: isso não é Deus, isso não pode ser Deus. É teu momento, é o teu lugar. Eram só demônios, Senhor. Porque se tem uma coisa verdadeira sobre o teu lugar para nós, é que Ele dá paz em meio às guerras. Eu nunca fiquei sem guerra como pastor dessa igreja, mas eu também nunca fiquei sem paz. Eu prego aqui com paz. Eu mantenho esses relacionamentos em paz. Eu espero pela sua vinda em paz, porque ir para o teu lugar é viver em paz. Quantos aqui essa noite não tem isso mais? Porque escolheram os seus caminhos, escolheram a sua vontade e estão sendo destruídos, a vida quebrada, a alma amassada, e eles disfarçam, maqueiam a cara, botam um sorriso decorado, fingem
finge que está tudo bem, faz piada que nem eles riem dela. Mas a verdade, Senhor, é que só tem paz para quem escolheu a sua boa, perfeita vontade. Paulo atravessou a Macedônia porque era a tua vontade, tomou uma surra, parou numa prisão, mas no final do dia Paulo cantava. E alguém diz: canta porque se você não foi para o lugar de Deus, o lugar de Deus te deu uma surra e uma prisão. Porque enquanto as pessoas ali estavam presas, a alma do Paulo estava livre, porque ele sabia que tinha paz por estar no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ah, Deus, eu prefiro estar no lugar da tua paz. E o lugar da tua paz é o lugar onde o Senhor está trabalhando e a sua vontade é feita. Cura a nossa alma, cura a nossa mente, que um dia a gente escolheu se auto-apacentar. Cura a nossa cabeça podre, que um dia a gente escolheu fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, não prestar conta para ninguém, porque tem gente que acreditou que isso era liberdade. Deus me livre eu fazer o que eu quiser. Deus me livre eu não ter uma igreja para prestar conta. Deus me livre eu não ter irmãos para confessar as minhas imperfeições. Deus me livre uma vida onde eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Ah, Senhor, mostra-nos o teu lugar. Mostra-nos o teu lugar. Mostra-nos o teu lugar. Essa noite eu não oro como um menino dizendo o que o Senhor pode fazer por mim. Essa noite eu me apresento maduro dizendo onde o Senhor quer que eu trabalhe, onde o Senhor quer que eu atue, onde o Senhor espera que eu esteja. Essa noite nós nos levantamos como maduros na fé, dizendo: onde está a tua vontade, Senhor? Onde está o seu querer, ó Deus? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Para onde?
Deus me livre de ser a pessoa certa no lugar errado. Deus me livre de ser o talentoso que trabalha no lugar errado. Deus me livre de ser o capacitado no lugar errado. Deus me livre. Pessoas certas no lugar errado. Tragédia. Pessoas certas nos lugares certos. O extraordinário. Amigo, eu não conheço você, mas eu também não vou colher o que eu não plantei. Essa igreja não vai colher o que ela não plantou. Eu nem quero saber a tua história, até porque para a gente aqui, o que vale não é como você chega, né? É como você fica depois que chega. Mas se o Espírito, numa obra profunda de arrependimento, te convenceu que esse não é o seu lugar, e disse, vai ter pastor, vai ter igreja, vai me servir, vai ter um lugar para prestar conta. Sai desse lugar e vai para a minha presença. Se ele, não eu, ele falou isso para você. Ontem eu falei sobre pessoas. E tomara que quem está me ouvindo hoje seja maduro para entender isso. Que se exploda quem está do meu lado, se quer ou não quer. Se meus ouvidos se abriram e meu coração se rendeu, eu não quero esperar alguém ir. Eu vou escapar pela minha alma. Vou ter a minha visão restaurada. E nunca mais Betsaida vai ver os meus pés. Porque Cristo me pegou pela mão, me levou para fora, tocou nas minhas visões e me deu uma ordem. Volta para sua casa, mas não entra nunca mais no lugar onde não é o meu propósito. Se alguém me ouve aqui, se 1, se 2, se 10, mas se é você, é para mim, eu me rendo a Jesus. Eu volto para o lugar onde eu congrego, o lugar onde eu sou apacentado, eu volto. Sai daí agora e vem aqui na frente, porque eu vou querer orar por você. Isso, vai saindo daí e vai vindo. Isso, vai saindo daí e vai vindo. Pastoral é onde as ovelhas se encontram. Eu acharia estranho se uma ovelha de Deus ouvisse a voz do pastor e não se rendesse a ele. Pode vir, sai daí, vem.
Vem mesmo. Vem rápido. Isso, sai daí de trás e vem. Vai saindo da onde você estiver. Pede licença, isso. Isso, vai saindo e vem. Vai vindo. Vai se movendo. Eu quero estar no lugar onde Deus está. Então sai daí e vem. Senhor, essa é a nossa oração agora. Nós rejeitamos nossos caminhos. Se o evangeliquez Tupiniquim nos apresenta vários caminhos, a cruz só nos revela um. Então, Deus, a obra que o Senhor começou a fazer no nosso coração, agora termina. Nós rejeitamos os lugares onde o Senhor não está. E com os olhos abertos de quem foi restaurado na visão, pode apontar o teu ali, porque é para lá que estaremos e para lá que iremos, para o teu ali. Oramos confiando no Deus que nos atraiu ao teu altar essa noite e celebramos a tua vida em nós, Senhor, em o nome de Jesus.